Bom dia pessoal, hoje eu, Matheus Chimelo, juntamente com a ajuda do Bestate, iremos apresentar um pouco do funcionamento do Selection Sort. Iniciamos agora com a parte mais teórica, como que funciona. O Selection Sort funciona escolhendo de forma repetida o menor valor de uma lista e colocando na posição correta. Primeiro ele encontra o número menor, e troca de lugar com o primeiro elemento. Depois, ele procura o próximo menor e coloca na segunda posição, e assim por diante até que toda a lista esteja organizada. Na prática, o procedimento é o seguinte: ele começa pelo primeiro número e compara com todos os demais à direita. Se encontrar um valor menor, faz a troca. Caso contrário, ele deixa como está e esse processo se repete até que a lista esteja toda ordenada. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a comparação entre o Selection Sort, Bubble Sort e Insertion Sort. O Selection Sort é uma boa escolha quando a gente quer fazer poucas trocas de posições, especialmente em situações onde a memória é limitada ou mover os dados tem um custo mais alto. O Bubble Sort é mais simples e pode ser útil para aprender ou em listas muito pequenas ou quase ordenadas, mas geralmente não é usado em sistemas mais complexos. Já o Insertion Sort é considerado mais prático entre os três. Ele funciona bem para listas pequenas ou parcialmente organizadas, e também pode ser utilizado como parte de algoritmos mais avançados. Então, para a gente compreender melhor o funcionamento do algoritmo do Selection Sort, foi feito esse código aqui. Nesse código, a gente pode perceber que ele foi dividido em duas funções, a função Selection Sort e a função main. A função Selection Sort ela é responsável por fazer a ordenação dos elementos do vetor. Já a main ela vai ser a execução do programa em si. Então, é ela que vai chamar a Selection Sort e vai receber os dados de entradas do usuário. Aqui na Selection Sort, a gente pode ver que ela tem primeiro esse laço de repetição, que ele é responsável por percorrer cada posição do vetor. E aqui no começo dela, a gente pode perceber que ele vai determinar que a primeira posição vai ser sempre um número que não está ordenado ainda. Então, ele vai receber essa posição para poder fazer as comparações no próximo laço. Esse laço, segundo laço, que é um laço interno, ele vai ser responsável por encontrar o menor vetor o menor elemento do vetor, o menor valor que ele possuir. Esse menor valor ele pode estar tanto na primeira posição, quanto na última posição, ou no meio do vetor. Assim que ele encontra o menor elemento, ele vai determinar que esse menor elemento é a minha variável min. Feito isso, ele vai entrar nesse if para executar a troca. Então, ele vai trocar aqui as posições. Então, vamos supor que o meu menor elemento é o 1 e o meu primeiro elemento é o 5. Então, o meu menor elemento é o 1. Ele está lá na minha última posição do meu vetor. Então, eu tenho que trocar ele de posição. O meu 1 ele tem que estar na posição I, que é a minha primeira posição. Feito essa troca, tudo isso ele vai contabilizando. Ele vai mostrar cada passo que foi feito. Então, cada troca que é realizada no vetor, ele vai mostrando, vai printando para a gente, para ficar uma forma mais fácil de compreender e de acompanhar o seu processamento. Ele também vai te mostrar o total que teve de comparações e de trocas que foram realizadas. Aqui na main, ele vai pedir para o usuário colocar quantos elementos terá o meu vetor. Ele cria o vetor e pede para o usuário inserir os dados. Então, cada valor de cada posição. Antes dele chamar a minha função de ordenação, ele printa o meu vetor da forma como o usuário informou. Depois chama ela para poder ordenar e fazer as comparações. Aqui é um dos resultadozinhos que a gente tem, só para ficar mais fácil de compreender como é que ele funciona. E comparando, analisando os dados que foram apresentados do Bubble Sort, do Insertion Sort e do Selection Sort, isso comparando eles, analisando eles com um total de 50 mil elementos de valores aleatórios, a gente pode ver que aqui o Bubble Sort ele não é muito indicado pensando em tempo, porque ele leva um tempo maior para executar,
pensando que ele tem o maior número de comparações, o maior número de trocas. Ele é um algoritmo mais simples, então ele acaba levando muito tempo de execução, o que não acaba não sendo muito viável, dependendo do para que será feito essa ordenação. O Insertion Sort, ele já vai ser o mais indicado. Por quê? Porque ele leva o menor tempo. Mesmo ele tendo um grande número de comparações, um grande número de trocas, ele é o melhor. Ele é mais eficiente do que o Bubble Sort e também do que o Selection Sort, porque o Selection Sort ele leva 3 segundos, assim, em média, para poder fazer a comparação. Ele tem um grande número de comparações, mas ele possui um número menor de trocas. Só que ainda assim, como ele passa por várias comparações, ele acaba executando, demorando um pouco mais para executar, acabando com que ele não seja tão viável assim. Agora eu irei explicar um pouco em qual momento o Selection Sort é uma boa escolha ou, às vezes, não uma recomendada. Primeira coisa é quando o custo da movimentação de dados é alto. Como o Selection Sort ele ordena por seleção e realiza poucas trocas, ele é útil em sistemas com memória limitada, ou quando a movimentação de elementos envolve um alto custo, por exemplo, gravações em disco, operações em memória externa. E também quando a simplicidade é suficiente, em implementações educacionais ou sistema mais simples, um algoritmo mais fácil de entender e mais fácil de usar. E outra coisa também, em conjuntos de dados pequenos a médio porte, ou seja, um desempenho médio pode ser aceitável quando o volume de dados não é excessivamente grande. Vale ressaltar também que existem cenários em que a ordenação por Selection Sort não é tão recomendada. Por exemplo, em grande volume de dados, como o experimento que a Julia fez. Em vetores contendo 50.000 elementos, a ordenação por Selection Sort foi significativamente mais lenta do que a Insertion Sort.